Olá, olá, tudo bem com você? Eu tenho certeza absoluta de que você não chegou nesse vídeo à toa ou por acaso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus te conduziu para este vídeo, porque Ele quer falar com você, assim como falou comigo através da palavra que hoje eu vou compartilhar com você. Nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Atos e hoje nós vamos estudar, entender o capítulo 4 de Atos, que vai falar profundamente com você, vai te trazer orientação. Eu sei que existe coisas na sua vida, existem situações que precisam ser resolvidas, existem às vezes coisas que têm acontecido ao seu redor que às vezes tem te preocupado, tem te deixado triste, mas esta palavra, este vídeo vai transformar o teu sentimento, os teus pensamentos, as suas emoções, vai te trazer clareza e direcionamento para que você vença tudo aquilo que tem tentado te parar, te oprimir, te entristecer. Então fique até o final, porque mais uma vez eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Então, Atos capítulo 4 vai dizer, se a gente for olhar um pouco antes, você vê que Pedro e João, eles estavam indo até o templo para orar. Mas no caminho, eles encontraram um paralítico, né? Uma pessoa que estava ali que não conseguia andar. E ele foi colocado ali nas escadas do templo porque as pessoas passavam e davam esmolas. E é o que elas tinham, né? Um dinheiro, uma moedinha, uma esmola para entregar ali para aquele mendigo. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, quando eles estão indo, eles olham para aquele homem, né, com um olhar de compaixão e eles falam: nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. Então uma pessoa que foi chamada por Jesus, né, muitas vezes ela pode até não ter a condição financeira, né, para ajudar naquele momento, mas a presença do Espírito Santo causa poder, traz poder para aquela pessoa. E não só para dar uma esmola, mas sim para resolver de vez, na raiz, o problema do outro. Então eu quero dizer a você que talvez você olhe para a sua situação hoje e fale: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E muitas vezes você está sempre observando, sempre focado naquilo que você não tem. E o Senhor, Ele te convida nesse momento a olhar para aquilo que você tem. Você vê que nunca Deus fala assim, pede, né? Olha aquilo que você não tem. Ele nunca fala, ó, isso aqui tá te faltando, isso você não tem. Não, Ele sempre faz a gente olhar para aquilo que nós temos. E o que nós temos, né? Você que está aqui nesse vídeo, você que foi atraído por esse tema, você que está aqui. Então, você tem algo precioso dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença do Senhor Jesus. E isso é poderoso, é mais poderoso do que qualquer milhão, do que qualquer trilhão, do que qualquer outra coisa. É mais precioso do que o ouro e a prata. Porque ouro e prata resolve o problema naquele momento. Mas o poder do Espírito Santo resolve para sempre. Então que você venha olhar para dentro de você, né? E não se cobrando por aquilo que você não tem, mas para aquilo que você já tem, tá? E aí, Pedro e João fizeram esse milagre. Levantaram aquele paralítico, curaram aquele paralítico, e por causa disso, os saduceus, né, vai dizer que os guardas do templo, os saduceus,
e o pessoal todo ali, né, religioso naquele momento, pega Pedro e João, leva eles presos, né, e começam a interrogar eles. E aí eles começam a falar, né, para eles: olha, vocês estão fazendo todas essas coisas no nome de quem? Quem que autorizou vocês a fazerem isso? Então, eu quero que você também entenda um outro ponto aqui nessa palavra. A mesma palavra que vai ser cura para alguns, para outros vai ser incômodo. Você pode observar, muitas pessoas, observa os vídeos no YouTube, não precisa ir longe, muitas pessoas pegam essa palavra, olha, foi cura, foi bálsamo para o meu coração, glória a Deus por essa palavra, enquanto outros o que fazem? Criticam, jogam pedra, né? Começam a falar mal, começam a julgar, provoca ira no coração de muita gente. Então, a mesma palavra que cura é a mesma que incomoda, a mesma palavra. E aí, aonde está a questão? A questão está no coração de cada um. Aquele coração que é puro, aquele coração que está ligado à vontade de Deus, vai receber cura, vai receber transformação, vai receber direcionamento, vai receber libertação, salvação, quebrantamento. Mas aquele coração endurecido, orgulhoso, recebe a palavra como afronta, como motivo de ira, como motivo de para que ela, sei lá, se exalte. Então, lembre-se, o problema não está nas escrituras, não está na palavra, o problema está no coração de quem recebe. E você, como está recebendo essa palavra? De bom grado ou com o coração endurecido, com raiva? Isso mostra, não é sobre a palavra, mas sobre você. Então, que sempre quando você ouvir ou quando você compartilhar a palavra de Deus com alguém, se essa pessoa aceitar, é porque o coração dela é fértil. Se ela não aceitar, o problema não está em você nem na palavra, mas está nela, no coração endurecido, enrijecido, né, naquele solo que ainda não é um solo fértil. Você só precisa continuar, tá? E aí vamos ver aqui o que aconteceu depois. E aí, depois que eles prenderam, eu vou ler alguns versículos com você, alguns versículos assim bem importantes para a sua vida, tá bom? Aí fala que aqui no começo, mesmo que eles tinham sido presos, mesmo que eles estavam ali sendo interrogados, maltratados, humilhados, mas fala que a pregação da palavra ia crescendo, as pessoas que iam sendo salvas, o número dessas pessoas iam aumentando cada vez mais. Em pouco tempo, 5.000 pessoas já tinham sido alcançadas. Por quê? O evangelho, gente, ele não pode ficar só para nós. Eu escutei uma frase uma vez e faz todo sentido: água parada apodrece. E é verdade, as coisas não podem ficar só para nós. Eu vou guardar as 7 chaves, isso aqui que eu ouvi. Não, eu tenho que trazer para o meu coração, absorver e replicar. Por isso que eu já peço para você, faça isso agora. Pegue este vídeo e compartilha nos seus grupos, no seu grupo de oração, no seu grupo da igreja, no seu grupo da família. Mande para todos os seus contatos e replique esta palavra, porque não é sobre mim, não é sobre o meu nome, mas é sobre o evangelho que cura, que liberta, que transforma, que faz milagres acontecer. Quantas pessoas nesse exato momento estão morrendo sem nunca terem ouvido falar de Jesus? Quantas pessoas nesse momento estão com uma corda no pescoço e às vezes você nem sabe? Quantas pessoas agora estão em cima de uma cama e tudo
que elas precisam é de ouvir uma palavra de conforto, de direção, uma palavra que cura, liberta, perdoa, que traz clareza para elas. E você é responsável por fazer essa palavra chegar até essas pessoas. O que tem no seu coração? Orgulho? O que tem no seu coração? Escassez? O que há no seu coração? Então, que se você tem um coração igual ao coração desse povo aqui, fazendo o evangelho crescer, que você faça isso, compartilhando este vídeo agora, tá bom? Eu estou fazendo a minha parte, e aí eu coloco a bola agora na sua mão, tá bom? E aí, o número das pessoas vão crescendo cada vez mais. Só nessa situação em que Pedro e João cura aquele enfermo, e agora os religiosos vêm atrás deles e humilham, né? Prende eles. Só por causa desse fato, 2.000 pessoas são alcançadas, são salvas. Então entenda bem uma coisa. Muitas vezes você e eu vamos passar por momentos de aflições. Nós vamos passar por dificuldades, por perseguições. Nós vamos passar por períodos de humilhação. Vamos passar por situações que a gente não gostaria de passar. Mas entenda, momentos difíceis são necessários para o nosso próprio crescimento e também para o crescimento do Evangelho de Cristo. Porque através do sofrimento que a gente passa e a gente persevera, essa fraqueza, através dessa fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoando, vai se manifestando e a glória de Deus vai nascendo e alcançando multidões. Então, que você entenda que existem situações difíceis que nós vamos passar, mas você também precisa entender que tudo é para a glória de Deus. Olha para o seu problema, olha para a sua vida e pergunte para o Senhor: Pai, através desse problema que eu estou enfrentando, como é que eu posso glorificar o teu nome? Como que o seu nome pode ser engrandecido através dessa situação que eu estou vivendo? Diga isso ao Senhor e Ele vai te direcionando. E aí você vai perceber como foi esse direcionamento aqui. E aí, continuando aqui o texto, a palavra diz que eles foram chamados, né, para serem interrogados. E aí, os religiosos ali perguntam com que poder, né, versículo 7, com que poder ou em que nome vocês estão fazendo isso? Quem deu autorização para vocês fazerem isso? E aí Pedro, olha o versículo 8, que maravilha. Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou: autoridades líderes do povo, visto hoje que somos questionados em relação ao ato de amor, de caridade, de justiça praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado. E aí ele começa a falar, né? Nós fazemos isso em nome de Jesus, daquele que vocês mataram, mas nós somos testemunhas de que ele ressuscitou e é no nome dele que nós fazemos essas coisas. E aí ele continua falando ao versículo 8, porque não há no universo nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Olha, eles não se intimidaram. Eles não se intimidaram, mesmo estando diante das autoridades terrenas ali naquele momento, diante de líderes religiosos, diante de acusadores. Eles poderiam serem mortos naquele momento. Eles poderiam serem apedrejados, mas mesmo debaixo de tanto julgamento, de tanta crítica, de tanta opressão, eles permaneceram posicionados. E qual era o segredo? Eles estavam cheios do Espírito Santo. O versículo é muito claro, antes de qualquer coisa. Então Pedro, cheio do Espírito Santo.
Talvez o que você precisa não é de saber falar bem, não é de mais um conhecimento, não é mais um curso, não é mais uma faculdade, não é mais isso e mais aquilo. Talvez tudo que você precise é buscar ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai ver, é tão lindo, olha o versículo 13, observando a coragem de Pedro e de João e tendo notado que eram homens iletrados, homens simples, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Ah, meu Deus, que palavra maravilhosa! Que palavra extraordinária para nós hoje! Às vezes você olha para você e você fala, mas eu não sou capaz. Ai, mas eu não sei falar direito. Ah, mas eu não sei escrever direito. Ah, mas eu não sei como agir, né? E às vezes você fica até se comparando com os outros. A questão aqui não é se você se sente preparado ou não. A questão aqui é que quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te traz coragem. O Espírito Santo coloca as palavras certas na sua boca. Você não precisa de mais uma coisa, você só precisa ser cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, aí Ele dirige a tua vida no que fazer, no que não fazer, o que você vai falar, o que você não vai falar, o que você vai estudar sim, o que você não precisa. Então Ele vai dirigindo a tua vida e as pessoas que estão ao teu redor vão observar. Uau, mas que coragem é essa que ela tem? Que coragem é esse que ele tem? Sabe, que força, de onde essa pessoa tira força para mesmo ela estando passando por tanta situação difícil, ela ainda continua tendo coragem, ela continua caminhando, ela continua crendo. E as pessoas vão reconhecer, assim como foi na vida de Pedro e João, todas as pessoas ali ao redor deles ficaram perplexos, ficaram admiradas e falaram, são homens simples, são pessoas que não sabem nem ler nem escrever. E olha como eles falam com autoridade, olha que coragem que eles têm. Com toda certeza eles estiveram com Jesus. É assim a nossa vida, é isso que você precisa viver. É que mesmo através das suas lutas, das suas dificuldades, você reaja com coragem, você se levante, você reaja a toda e qualquer situação e as pessoas olhem para você e falar, com certeza, essa pessoa aí anda com Jesus. Tem alguma coisa diferente na vida dela. Você já passou por situações onde você talvez estava em alguns lugares e nunca nem viu as pessoas e alguém chegou em você e falou, você é crente, né? E esse ser crente é o modo de dizer das pessoas, né? Porque, né? Claro que nós somos crentes, nós acreditamos, crente é aquele que crê. Então, né? Nós acreditamos, mas as pessoas chegam e você é crente, né? Às vezes você vai andar de Uber, né? E a pessoa, talvez, você é crente, né? Já aconteceu comigo várias vezes, a gente não precisa falar nada. Pelo nosso posicionamento, pela nossa atitude, as pessoas reconhecem com quem nós andamos. Porque quando você, pode observar, quando você começa a ter amizade com alguém, quando você começa a andar com alguém, você começa a se parecer com aquela pessoa. Por exemplo, começa a andar junto com alguém que é gago, sabe? Você vai ver que vai passar o tempo pela convivência de vocês, mesmo que você não seja gago, mas você em alguns momentos você vai começar a falar sem perceber, você vai começar a ter então, aí, né? Então, ou você pega o jeito de falar da pessoa, né? O jeito, se você andar com alguém que fica o tempo todo assim, ó, vai chegar um momento que você sem perceber você vai estar assim. Por quê? A convivência. Então, hoje, com quem você se parece? Com quem você se parece? Será que você tem manifestado o caráter de Cristo nas suas atitudes, na sua vida? Será que você a cada dia está mais parecido com Jesus? Porque você não precisa falar.
Eu sou crente, eu sou evangélico. Não precisa se colocar rótulo, não precisa se colocar título. Em Provérbios fala, né, que a gente não precisa, né, falar que somos sábios ou que somos alguma coisa. Deixe que as pessoas vejam isso em você. Então você não precisa ficar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Não! Às vezes até de boca fechada, com o brilho dos seus olhos, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de olhar, as pessoas reconhecem com quem você anda. Glória a Deus. E aí, continuando aqui o texto. Continuando o texto, que vocês saibam que a sua capacidade vem do Senhor, né? Quantas pessoas sabem tanta coisa, né? Mas não são usadas com unção, com autoridade, porque a capacidade vem do Espírito Santo. E aí fala, presta atenção nessa palavra aqui agora, hein? Isso aqui é uma palavra de batalha espiritual profunda. Eu vou mostrar para você como que o diabo age para te parar. Aí continua dizendo que, olha aqui, ó, o que eles falaram, ó. Versículo 17. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, olha aqui que os religiosos, as autoridades religiosas naquele momento, decidiram fazer com Pedro e João. Vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome, né? Então, olha o que eles decidiram. Eles fizeram uma reunião e falaram, e agora? Como que nós vamos fazer para parar esses homens? O que a gente vai fazer? E aí eles tiveram a ideia, vamos intimidá-los, vamos colocar medo neles. E essa é uma estratégia diabólica. Satanás, o inferno, né, os demônios, eles fazem reuniões sim. E nessas reuniões, eles vão ali colocar em pauta como fazer para te parar. E aí um dá uma ideia, o outro dá outra, o outro dá outra. E uma das ideias é, vamos colocar medo neles. Vamos intimidá-los. Então é por isso que é tão falado que o medo paralisa. E se você não sabe lidar com medo, ele vai te paralisar mesmo. E aí você também fique sabendo que não é simplesmente um sentimento de medo, mas existem demônios por trás disso. Porque o que vem de Deus não na verdade causa coragem em nós, né? E o medo é um sentimento humano, mas que muitas vezes o diabo usa desse sentimento humano para te paralisar. Então, qual situação hoje tem te gerado medo? Sintam medo, não tem problema. Mas você não pode parar por causa do medo. O diabo usa pessoas para te ameaçar, para te amedrontar. O diabo usa situações para que você perca as esperanças, que você fique ansioso. E agora? Como que vai ser? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu. E aí você não enxerga mais o seu redor, você só enxerga aquilo que está acontecendo no momento. E aí você fica paralisado. Não importa a situação que você esteja vivendo agora. Olhe para o alto, olhe para aquele que te chamou. O nome dele é Jesus e não pare no meio do caminho. Não desista. Vença o medo, vença essas pessoas que têm se levantado contra você. Vença os inimigos que se levantam para te paralisar, para te intimidar, para te ameaçar. Às vezes lá no seu trabalho, no meio da tua família, até mesmo em relacionamentos, pessoas são levantadas por Satanás para te intimidar, para te ameaçar, para falar, você não tá com nada, ai, para com isso, porque ó, o que vão falar de você, hein? E aí você fica intimidado. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe que maior é aquele que está com ela do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você.
Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode dizer isso: maior é Jesus que está comigo do que todos os demônios, do que os inimigos, do que as pessoas que se levantaram contra mim. Maior é Jesus que está em mim do que qualquer problema, do que qualquer levante, do que qualquer montanha que se levante para me parar. Declare: eu não vou parar. Declare isso de todo o seu coração. E aí o versículo 21 fala que eles começaram a ameaçar. Gente, quantas ameaças! Quantas ameaças! Às vezes a gente vive, né? Eu já passei muitas vezes, até mesmo dentro da igreja. Porque eu não sei o que, eu vou ligar para a polícia se vocês não parar de falar. Porque a música de vocês que não sei o que. E no final, a gente não parou, a gente moderou algumas coisas, né? No volume e tudo da igreja. E continuamos. Porque nada pode parar a igreja do Senhor. É como diz aquele louvor, que o Coliseu não parou a igreja, a tribulação não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja. Então entenda, você essa igreja e nada pode te parar. Nada. A não ser que você queira, que você deixe. Então, estão te ameaçando? Deixa ameaçar. A tua vida está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Não pare por causa de ameaça, por causa de intimidação nenhuma, por causa de medo nenhum. Maior é Jesus que está com você. E aí, continuando, né? Eles ameaçaram bastante, intimidaram e soltaram eles. Falaram: não vamos prender não, vamos soltar. Porque o Senhor estava no controle. E aí, o que eles fizeram? Eles se encontraram com os irmãos, né? Com o pessoal da igreja e contaram para eles tudo o que estava acontecendo. Contaram para eles, para a igreja, tudo o que estava acontecendo. Aí, olha só que incrível. O povo, né, glorificou a Deus, glória a Deus, e começaram a orar. Imagino que eles deram as mãos ali e começaram a orar. E isso é incrível, porque olha que coisa maravilhosa. A igreja orando, eles podiam muito bem naquele momento orar e pedir para Deus: Senhor, faz justiça, eles prenderam teus filhos, Senhor, eles maltrataram, Deus, manda fogo do céu e consome esse povo tudo. Mas olha o que eles fizeram, eles oraram dessa maneira: Senhor, considera tudo o que foi feito, considera todas as coisas e dê capacidade, condições, aqui ó, que vê, deixa eu ler para vocês, ó, versículo 29 do capítulo 4. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles. Então, considera, Senhor, que eles ameaçaram, né, tudo que eles fizeram, e capacita os seus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Então, olha o coração daquele povo. É como eu falei, eles poderiam ter falado, pedido para Deus: Senhor, faz justiça. Deus, o Senhor não está vendo, olha o que eles fizeram. Deus, manda fogo do céu, extermina esse povo tudo. Mas o coração daquele povo não estava nisso. O coração daquele povo estava em simplesmente fazer com que o evangelho de Cristo fosse propagado, que o número dos salvos crescesse. O único desejo do coração daquele povo era fazer a vontade do Senhor. E aí a palavra, olha que oração maravilhosa. Às vezes você está orando tanto: Deus, faz justiça. Olha aquela pessoa que me ameaçou. Olha aquela pessoa que me maltratou, que me humilhou. Olha o que ela fez comigo, o Senhor não está vendo. E às vezes você não vê nada acontecer. Porque a questão não é o que fazem com você, a questão é como você reage. Pessoas vão te ofender, pessoas vão te maltratar, mas a questão, o negócio com Deus não é com eles, é com você. É como você reage, isso mostra o que está no seu coração.
Muitas vezes nós precisamos sim passar por calúnias, precisamos passar por humilhações, por aflições, por perseguições, por intimidação. Nós precisamos passar por isso para que Deus veja onde realmente está o nosso coração. Se nós vamos pagar com a mesma moeda ou se nós vamos continuar o nosso ministério com amor, ousadia e intrepidez. Não importa o que fizeram, não importa o que falem, continue em obediência ao Senhor. O que importa é o seu coração, é o seu íntimo, é como você reage. É aí que o Senhor está olhando para te dar aquilo conforme suas obras, tá? A Bíblia fala que o Senhor prova os corações para dar a cada um conforme aquilo que ele faz, conforme as suas obras. Então o Senhor permite situações para ver onde está o nosso coração, se nós estamos preparados para receber a bênção ou não, tá? Então olhe para o seu coração e mude. Se alguém te fez mal, não fica falando, ai Deus, não. Continue, simplesmente continue e fala, Senhor, considere isso aqui. Mas me dá ousadia, nos dá intrepidez, autoridade, para que a gente continue fazendo a tua obra. Aí você vai ver Deus agindo, hein? Aí se prepara, porque Deus vai agir. E caminhando aqui, né, para o final, diz que aí, que com toda coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. Então a oração renovou eles, a oração fortaleceu eles, a oração revigorou a força deles, e aí depois terminou a oração, eles saíram e foram com toda a coragem, continuaram anunciando o Evangelho. É isso que Deus quer de nós, é isso que o Senhor quer de você. Não é que você fica choramingando o que aconteceu, é que você se levante dessas cinzas, é que você se levante desse estado e vai anunciar o Evangelho. Ai, mas como que eu vou anunciar? Eu tô chateada, eu tô triste. Gente, isso faz parte da vida. O Senhor, Ele nos usa apesar de nós. O Senhor nos usa apesar, né, às vezes de termos passado por tanto sentimento de frustração, de derrota, por tantas coisas. O Senhor apenas quer que você continue. Por isso que você precisa mandar esse vídeo para alguém. Tem alguém como Elias. Tem alguém nesse exato momento escondido numa caverna. Existem grandes homens e mulheres que desanimaram no caminho por conta de situações que lhe aconteceram. E elas nem sabiam que Deus estava provando o coração delas, que o problema não estava naquela pessoa, no marido, na esposa, no pastor, no líder. Não, o Senhor simplesmente permitiu para ver aonde estava o coração dela. Então, você precisa mandar esse vídeo para muita gente, para que através de você, o Senhor fale com elas e que elas saiam das cavernas, que elas se levantem e vão anunciar o Evangelho, vão viver o propósito pelo qual elas nasceram para viver. E aí, aqui vai dizer, né, a vida da igreja de Cristo. Como que a igreja primitiva vivia, né? Aqui vai falar sobre questões financeiras. Aí vai falar que ninguém tinha falta de nada. Porque aqueles que tinham propriedades, eles vendiam, eles dividiam, e colocavam, né, tudo aos pés dos apóstolos. E aqui é uma palavra assim muito poderosa. Sabe por quê? Essa questão de dinheiro, né, na igreja é algo muito polêmico, porque infelizmente muitas pessoas, né, não só a igreja, mas o ser humano, né, ele tem colocado o dinheiro não nos pés, mas no coração. Muitas pessoas pegam dinheiro e colocam aqui. Ou colocam aqui. Eu só penso em dinheiro. Eu tenho que ter dinheiro para isso, para aquilo outro. Ou tá no coração dela. Parece que a vida dela gira em torno de ganhar dinheiro. Ela não consegue ofertar. Ela não consegue ajudar
alguém. Ela não consegue ajudar a própria igreja, que é onde ela vai para se alimentar, aonde ela vai para congregar, para se fortalecer. Ela não consegue. Por quê? Porque o dinheiro está no coração dela. E essa palavra é muito profunda, porque mostra aonde tem que estar o dinheiro na nossa vida. É nos nossos pés. O dinheiro não pode nos dominar. E esse dominar é muitas vezes, tem muita gente que vive assim. Olha um negócio, ai, nossa, vou comprar. Olha o outro, ai, vou comprar, ai, vou fazer, vou isso, vou aquilo. E o dinheiro faz do dinheiro o seu Deus. Por quê? Porque não consegue falar não. Não consegue resistir. Não, eu não vou comprar isso agora. Quem manda sou eu. Eu estou fazendo uma reserva. Não, esse dinheiro aqui eu vou usar para construir um sonho. Não, esse dinheiro aqui eu vou mandar para missões. Esse dinheiro aqui eu vou mandar para abençoar a vida de pessoas. Sabe por que o povo, da Bíblia, o povo judeu, você pode pesquisar, são pessoas muito abençoadas financeiramente? Você pode pesquisar sobre isso. Porque são pessoas generosas, são pessoas doadoras, que cumprem princípios bíblicos. Eles sabem o que guardar, o que ter de reserva. Eles sabem, não tem preguiça para trabalhar. Eles são generosos, fazem ofertas de justiça. Então, você precisa entender que a prosperidade está em aonde está o dinheiro na sua vida. Uma pessoa que tem o dinheiro no coração dela, jamais essa pessoa é próspera ou será. Se tem na mente, jamais. Uma pessoa próspera, ela sabe colocar o dinheiro no lugar certo. E o lugar certo é nos nossos pés. Para mostrar que quem manda somos nós. Não somos controlados pelo dinheiro, mas nós controlamos ele. Eu sei que esse é um assunto profundo e para muito mais tempo, mas que você reflita onde está o dinheiro na sua vida. Então que você possa pensar sobre isso, tá? E aí, por último, fala sobre a oferta de Barnabé. Isso foi tão glorioso, tão precioso, que foi escrito, Foi escrito na Bíblia a atitude dele. Saiba que toda atitude sua, a Bíblia fala que existe um memorial, como se um livro, que está escrito todas as suas ações. Então, tudo que você faz, pode ter certeza que não está esquecido pelo Senhor. Eu sempre falo isso, que um copinho que você pega para ajudar na limpeza, você pode ter certeza que o Senhor escreve essa atitude sua, para te recompensar, para te dar o seu galardão. Então, tudo que você faz, não fique preocupado se as pessoas estão vendo, se as pessoas estão te recompensando, se as pessoas estão reconhecendo. Não! Coloque isso no seu coração. Você não precisa ser recompensado pelas pessoas, você não precisa ser visto pelas pessoas, porque a recompensa vem do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então busca o Senhor, viva para Ele, faça para Ele, e é Ele quem vai te recompensar, é Ele. Às vezes você fica esperando tanto daquela pessoa, eu ajudei, eu fiz tanta coisa, e ela me esqueceu, e ela me rejeitou, e ela não sei o quê. Mas entenda, essa pessoa não te deve nada, tudo que você faz é para que esse memorial que está diante do Senhor seja escrito as suas boas ações, as suas boas atitudes, a sua santidade, a sua busca por Ele, como você vive. Então, quem vai te recompensar é o Senhor, não são as pessoas. Às vezes você fez tanto por alguém e essa pessoa vai embora. E aí Deus vem e levanta alguém que você nunca nem viu na vida para te abençoar. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso na minha vida.
Tudo que eu tô falando aqui para vocês é algo que eu tenho experimentado de Deus. E eu falo para você, quando a recompensa vem do homem, sabe? É como se fosse uma obrigação. Ah, como você fez isso? Ó, tó isso aqui. É como se fosse uma obrigação, mas quando vem de Deus, aí vem transbordante. O Senhor tem me abençoado dessa maneira, através de pessoas que eu nunca vi, através de pessoas improváveis que eu não esperava, chegam até mim e me abençoam. E é assim, vai ser assim com você também, a partir do momento em que você entender que tudo que você faz não é para ser recompensado pelos outros, mas o Senhor vai ver e vai te recompensar no momento certo, tá? Guarda essa palavra no seu coração. E aí fala, né, que Barnabé significa filho da consolação. Então eu quero, aí fala, né, o último, sendo proprietário de um campo, vendeu, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. E na verdade o nome dele era José, né? Mas aí os discípulos colocaram Barnabé, né, para dizer, você é o filho da consolação, você veio para nos consolar. Então muitas vezes o dinheiro, quando você oferta na vida de alguém, quando você abençoa alguém, aquilo ali é consolo para ela. Existem momentos em que as pessoas, elas não estão precisando só de um abraço, só de uma palavra. Às vezes ela está precisando sim, é que você oferte na vida dela, que você abençoe, que você compre um presente e leva para ela, mesmo que seja simples. Então que a gente volte a essas práticas, que a gente volte a agir dessa maneira. Porque muitas vezes a gente quer a bênção só pra gente, né? É o dá e quero, que fala lá na Bíblia, né? Que a sanguessuga tem duas filhas, dá e quero. Então as pessoas, elas se esqueceram disso. Elas o tempo todo só querem receber, recebe. E elas não transbordam. A Bíblia fala do saco furado. Eu tenho esse copo aqui na minha mão, é mais ou menos isso. Quando você só recebe, aquilo que você está recebendo faz pressão e às vezes pode fazer um buraquinho aqui. E aí você fala, nossa, eu tô enchendo e parece que nunca sobra, parece que nunca enche. E aí porque você não tá vendo, mas muitas vezes você tá colocando num saco furado. Você luta para colocar por aqui e sai por aqui. Sabe por quê? Porque você não aprendeu a transbordar. E isso significa também quando você tá ouvindo uma palavra como essa, mas você fala, olha, eu não vou mandar para ninguém, não, nada a ver, não, eu tenho vergonha, o que vão pensar de mim? Sabe o que você tá fazendo? Você tá colocando pressão no seu copo e vai rachar, vai furar. E aí, o que acontece? Você acaba vivendo uma vida que você fala, não sobra, por que né, não transborda? Porque você furou o seu copo. Mas você pode fechar ele hoje. De que maneira? Transbordando na vida das pessoas. Compartilhando esse vídeo, essa palavra. Levando um presente para alguém. Ofertando na vida de alguém. E eu sei que esse é um assunto que dói. Mas o evangelho é isso mesmo. Se dói, é porque o seu coração está nisso. Se dói, é porque tem uma ferida aí nessa área. Quando você aprende a transbordar na vida das pessoas, pode ter certeza que esse copo vai continuar transbordando, porque a fonte vai continuar jorrando. A Bíblia diz, né, aquele que dá semente a quem semeia e pão, né? Então, presta atenção nessa palavra. Deus é aquele que dá a semente, ele jorra. Para quem? Para aquele que semeia, para aquele que transborda, para aquele que jorra. Então, às vezes, está faltando na tua vida, não é você trabalhar mais, não é você dobrar a hora, não é você ficar o tempo todo só pensando, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que não sei o quê, porque eu tenho que guardar, porque... Às vezes, o que falta na tua vida é você aprender
a transbordar na vida dos outros, ajudar as pessoas, tirar os olhos de você e olhar um pouquinho ao seu redor. Olhar um pouquinho para a necessidade do seu próximo. Então, que você reflita sobre isso e tome uma decisão a partir dessa palavra. Seja cheio do Espírito Santo. A igreja precisa viver o avivamento, mas o avivamento não é algo que ocorre de uma hora para outra. O avivamento é algo que precisa ser buscado. Aquela igreja era uma igreja avivada. E como que a gente via isso? Eles ficavam rodando, pulando, podia fazer parte. Mas havia sintomas desse avivamento. Eles eram generosos, eles eram de oração, eles não deixavam o medo paralisá-los, eles não ficavam buscando vingança um contra o outro, eles anunciavam o evangelho. Então que você receba esse avivamento do Espírito Santo sobre o seu coração e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E não esqueça, dá uma olhadinha aqui embaixo, está escrito inscrever-se. Se tiver vermelho, aperta e se inscreva, tá bom? Neste canal, se inscreva para você receber mais vídeos como este e para que ele chegue também mais pessoas, tá? E que não é uma palavra que vem de mim, mas é uma palavra que vem do céu, para mim e para você. Deus abençoe, tchau, tchau, fique com Deus.